Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das eras mais turbulentas e, ao mesmo tempo, transformadoras da história. É um período em que um povo inteiro foi, basicamente, forçado a se reinventar, encarando promessas incríveis e perigos gigantescos, tudo numa escala que ninguém nunca tinha visto antes. E essa pergunta, ela é o centro de tudo. Vamos analisar hoje a entrada dramática do povo judeu na modernidade. É uma história sobre emancipação, claro, mas é também sobre identidade. E sobre os perigos, né? Aqueles perigos que ninguém espera quando mundos tão diferentes finalmente colidem. Então, para a gente conseguir entender o tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo. Sabe? Tentar visualizar como era o mundo antes de tudo isso explodir. Olha que interessante. A vida judaica antes do século XVIII era um verdadeiro paradoxo. Do lado de dentro, era um mundo super coeso, com uma vida intelectual e comunitária riquíssima. Mas, do lado de fora, a realidade era outra. Era um mundo de restrições, uma teia de regras que dizia onde morar, o que fazer e, principalmente, quais direitos eles simplesmente não tinham. Mas aí, algo começa a mudar. Uma ideia nova, poderosa, varre a Europa e começa a balançar todas as certezas antigas. Era o Iluminismo. Lá na Alemanha, esse movimento foi chamado de Aufklärung, e a ideia central era essa: a razão e a moralidade deveriam ser o nosso guia. E no meio dessa efervescência toda, surge uma figura central, Moses Mendelssohn. Pensa num cara brilhante, um gigante intelectual. Ele era a prova viva de que era possível, sim, ser totalmente judeu e, ao mesmo tempo, totalmente europeu. O trabalho dele foi simplesmente revolucionário. Ele argumentava que fé e razão não eram inimigas de jeito nenhum. Pelo contrário, eram parceiras na busca pela verdade. E o legal é que essas ideias não ficaram só no papel, elas começaram a virar realidade. As primeiras rachaduras começam a aparecer naqueles muros antigos. Governantes como José II da Áustria começam a conceder alguns direitos. E olha, não era por pura bondade não. Era por causa desses ideais iluministas, de utilidade e razão. Pode parecer um passo pequeno, mas o significado era gigante. Então, se o Iluminismo só rachou os muros, a Revolução Francesa veio e, pá, demoliu tudo. Só que essa liberdade toda, recém-descoberta, ela não veio de graça. Ela veio com um teste bem profundo sobre o que significava identidade e lealdade. E aqui está o ponto crucial, o momento da virada. Pela primeira vez na história da Europa, uma nação importante diz em alto e bom som: a sua fé não define os seus direitos como cidadão. Gente, isso foi um terremoto. Era a promessa de um mundo completamente novo. E quem é que vai personificar esse teste melhor do que ninguém? Ele mesmo, Napoleão Bonaparte. Ele simplesmente convoca os líderes judeus e coloca a questão na mesa de forma bem direta. E aí, a lealdade de vocês é a quem? A sua fé ou a França? A resposta que eles dessem ali ia definir o futuro não só na França, mas na Europa inteira. Só que tem um detalhe. A liberdade política acabou gerando uma crise espiritual. Uma crise interna. Porque agora que as portas do mundo estavam abertas, a pergunta era: tá, mas o que significa ser judeu agora? E a resposta, claro, não era nem um pouco simples. Essa pergunta acabou dividindo a comunidade e dividiu feio. De um lado, você tinha um movimento reformista que dizia: gente, a gente precisa se adaptar, os tempos são outros. Mas do outro lado estavam os tradicionalistas, que batiam o pé: não, a gente tem que preservar tudo como sempre foi. Qualquer mudança é um risco para a nossa fé. E o pior é que, enquanto essa briga interna acontecia, a promessa de aceitação que vinha de fora, ela começou a se mostrar bem mais frágil do que parecia. Perigosamente frágil. Depois que Napoleão caiu, um novo tipo de preconceito muito mais potente começou a surgir. E aqui a conversa mudou. Não era mais uma questão de religião, era o tal do Judenhass, ou ódio aos judeus. Um ódio que se baseava em ideias de raça, de nação, de economia. Era um veneno moderno feito sob medida para a era do nacionalismo que estava nascendo. E o que veio a seguir foi uma reação violenta. Direitos que tinham sido conquistados foram simplesmente revogados. A violência explodiu nas ruas, como nos tumultos Happy Happy. E até mitos medievais, como a história terrível do libelo de sangue, voltaram com tudo no caso de Damasco. Ficou claro para todo mundo que a emancipação não era permanente. Ela podia ser tirada a qualquer momento. Então, o que a gente percebe é que essa história não tem um final feliz do tipo "e viveram felizes para sempre".
A Era da Emancipação não foi um fim, foi o começo. O começo de uma outra luta, muito mais complexa, pela sobrevivência e pela própria identidade. E aí a gente volta para o paradoxo. Dá uma olhada nessa frase. Quem disse isso foi o próprio Napoleão, o cara da emancipação. É chocante, né? Porque mostra como as bases dessa nova liberdade eram frágeis. O mesmo líder que dava a cidadania com uma mão, com a outra, escrevia coisas assim. Isso mostra que aceitação legal e preconceito podiam andar juntos, uma tensão que ia explodir no século seguinte. É incrível pensar nisso, né? Foi nesse período, nesse caldeirão de esperança e de crise, que nasceram as grandes questões da vida judaica moderna. Como equilibrar o antigo e o novo, a comunidade e a nação, são perguntas que foram forjadas ali, no calor do momento, e que ecoam até hoje no mundo todo. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A emancipação foi um ato legal, uma lei no papel há mais de 200 anos. Mas fica a pergunta: quando é que o trabalho da aceitação fica verdadeiramente concluído? Porque direitos legais são um ponto de partida, são essenciais, mas não são um ponto de chegada. A aceitação real é uma jornada muito mais longa, e essa é uma questão que continua tão viva hoje quanto era naquela época.